Com vocês, Ismar dos Santos Viana. Por favor, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Inicialmente, bom dia, senhores. Para mim é extremamente gratificante poder tratar dessa temática. Na verdade, distou um pouco do objetivo do evento, que é focado mais para as escolas de contas, mas eu quero trazer aqui uma discussão que tem sido extremamente atual, principalmente agora pós-LINDB, que é a ideia da função pedagógica e a atuação, os efeitos da atuação pedagógica dos tribunais de contas. Certo? Então, vou tentar trabalhar um pouco dentro desse contexto, né? Claro, sem destoar do foco central do evento, que é mostrar a missão das escolas de contas em si. Passando aqui. Tem se discutido muito hoje em relação à hipertrofia do controle, certo? Há quem critique esse excesso de controle, controle interno, controle externo, o controle que não é externo, mas que é exercido pelo Ministério Público. Isso, segundo os críticos, tem levado ao risco da infantilização da gestão pública. Tem um artigo que foi recentemente publicado pelo ministro Bruno Dantas e ele coloca essa possibilidade desse risco de infantilização, daquilo que se convencionou chamar de paralisia da administração pública ou apagão das canetas. Ou seja, em razão da atuação do controle, o gestor ele fica limitado a agir, ele deixa de inovar em boas práticas, certo? Então, o TCU tem alguns precedentes tratando da função pedagógica como indutor de boas práticas administrativas. E aí, o que é que eu quero trazer assim para os senhores? Há quem defenda que a função pedagógica ela é exercida pelas escolas de contas. Há um outro grupo que defende que não há, dentro da nossa Constituição Federal, positivado expressamente a função pedagógica. Pela manhã, me perdoe que eu não lembro o nome dele, falou sobre o artigo 39, parágrafo 2º da nossa Constituição, que fala das escolas de governo. E aí entra os tribunais de contas. Eu vou um pouco até mais além, nós temos algumas passagens expressas pós-emenda 45 de 2004, que criou a escola da magistratura, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça para os magistrados trabalhistas. É bem verdade que, em relação aos tribunais de contas, não tivemos uma positivação expressa nesse sentido. Então, a gente se vale do parágrafo 2º, que fala as escolas de governo no âmbito dos estados, dos municípios e da União. Isso, contudo, não quer dizer que não devamos ter escolas de contas ou que sejamos um ponto fora da curva. Não. A própria função de controle, ela exige a existência permanente de uma escola de contas. Porque a função de controle, ela demanda a qualificação adequada do corpo técnico. É princípio específico do controle. Então, independente de positivação expressa, então, sim, para aqueles que têm esse apego ao texto formal expresso, a gente diz, não, embora não tenha, mas a própria função de controle em si exige uma qualificação adequada. E essa qualificação adequada, ela motivou, talvez, a própria magistratura a ter em mente a articulação de se criar uma escola própria da magistratura, diferente nos tribunais de contas. Mas o que acontece? Os tribunais, independente disso, criou as suas próprias escolas de contas. Criaram as suas próprias escolas de contas. E, dentro desse contexto, aí nós temos uma discussão no âmbito interno de que a função pedagógica não deve ser exercida por meio de outro órgão que não seja as escolas de contas. Então, isso a gente vai tentar fazer uma abordagem um pouco mais adiante. Então, dentro dessa tônica de excesso de controle, de ativismo do controle externo, surge a importância da função pedagógica. Tem um artigo publicado, não me recordo agora na revista, mas é de Tiago Araújo Cardoso. E ele faz uma crítica à função pedagógica dos tribunais de contas, mas não é a crítica a essa função pedagógica exercida pelas escolas de contas. É a crítica feita à tentativa dos tribunais de contas, a pretexto de cumprir a função pedagógica, de impor pensamento único ao jurisdicionado. E é o que alguns autores já colocam como sendo o ativismo dos tribunais de contas.
E a gente não pode deixar de pontuar que temos realidades diametralmente opostas. Eu não posso considerar a atuação do TCU, que tem sido extremamente proativo por meio das suas cautelares, eu costumo sempre dizer isso. Em abril estive aqui, falei um pouco sobre isso, com a realidade dos tribunais de contas, que a crítica aos tribunais de contas dos estados e municípios, pelo menos em regra, é outra. É a falta de atividade, certo? É, por vezes, a omissão no dever de agir. Então, não dá para a gente se utilizar do mesmo critério para todos os tribunais, como se fôssemos, na verdade, um sistema próprio, sem qualquer disparidade entre si. Eu estou buscando contextualizar para chegar até a ideia da função pedagógica em si. Quem defende especificamente que a função pedagógica ela deve ser exercida a partir da atuação dos tribunais de contas, defende que assim se faz, objetivando garantir uma simetria decisória. E exatamente a assimetria decisória, que foi objeto de discussão agora no PL 7448, que deu ensejo à Lei 13.655, que incluiu dispositivos na LINDB. Então, vejam, senhores, que tudo há uma razão lógica. Embora nada se tenha falado sobre função pedagógica, eu vou mostrar aqui que alguns artigos da LINDB, eles trazem a função pedagógica dos tribunais de contas. Agora, não entramos nessa discussão interna por onde ela deve partir. Há decisões do ministro Benjamin Zinlen que começaram a pontuar a função pedagógica a partir do princípio da eficiência. Se se exige da administração pública a eficiência na gestão de recursos públicos, eu preciso, tribunal, pontuar quais são as boas práticas. O problema é como fazer isso. É por meio de um órgão próprio no tribunal? É por meio de um diálogo interno? Vamos fazer uma abordagem também nesse sentido. E aí é o que eu coloco como sendo equívocos sobre a função pedagógica. Eu ouso diferenciar a função pedagógica exercida pelas escolas de contas dos efeitos pedagógicos da atuação dos tribunais de contas. Veja assim, que há uma tênue diferença que, do ponto de vista prático, não vai anular nenhum nem outra, e acaba com essa discussão no plano interno. A ideia das escolas de contas é capacitar o seu corpo técnico, é também qualificar os gestores públicos, porque a intenção, diferentemente do processo judicial, onde há partes, nós temos aqui interessados. Aqui não há um caça às bruxas, a gente quer que a gestão acerte para que o cidadão seja beneficiado com serviços públicos de qualidade. Então, assim, a ideia, veja assim, que há uma diferença do modelo judicial, do processo subjetivo em si, basicamente nesse sentido. Então, eu quero mostrar aos senhores que essas críticas que são feitas em relação a esse ativismo, a esse excesso de função pedagógica dos tribunais de contas, a esse risco de infantilização, a esse engessamento de gestão pública, me parece não ter, em certa medida, cabimento, ou melhor dizendo, não merece tanto objeto de preocupação por parte do gestor público. É bem verdade que os tribunais eles não podem funcionar na condição de assessores técnicos. Vamos buscar a raiz da atuação dos tribunais de contas para mostrar como esse assessoramento pode ser feito. De um lado, a gente tem o direito de pedir contas do cidadão. Do outro lado, o dever de prestar contas do gestor público. Então, a gente tem o direito de prestar contas e o dever de prestar contas. Isso pode ser feito de qualquer forma. Pronto, alguém vai lá prestar contas e alguém vai dizer, não, está certo, está liberado. Não, a gente tem que ter um devido processo legal. E esse devido processo legal, ao contrário do que se ouviu dizer antes, não, eu só preciso dele quando eu for impor uma sanção ao gestor. Não. Se eu for me manifestar em relação a uma consulta ao órgão, tem que ter um processo, tem que ter um diálogo interno. Como é que eu vou dizer ao gestor como deve funcionar a partir do pensamento único de uma autoridade dentro do TC, ou de um órgão especificamente, se é um diálogo no plano interno. Então, a ideia que eu quero passar é que, para materializar realmente a função de controle, independente em processo sancionatório ou não, deve se dar mediante um processo. E por que eu me preocupo com essa questão do devido processo legal no âmbito interno? Porque a função de controle em si, ela é uma garantia para o administrado
e para o controlado, e para o controlador. Nós temos a segregação das funções e é exatamente a partir da segregação das funções que a gente vai extrair a vedação ao assessoramento técnico e a vedação à interferência. E não por outra razão, o processo de consulta não pode versar sobre caso concreto. E não pode versar sobre caso concreto e só fazer pré-julgamento da tese, porque eu não posso antecipar a ocorrência dos fatos. Ao gestor é livre praticar o ato dentro do balizamento legal. Então, há uma dupla garantia, embora no plano interno, a gente acaba incorrendo, por vezes, em alguns equívocos, de achar que a segregação das funções se limita a dizer quem controla não executa, quem executa não controla. A ideia é justamente essa. Não é só essa, é você vedar a interferência indevida na gestão pública. E tudo que eu for me manifestar pelo Tribunal de Contas deve se dar mediante processo. E de onde eu extraio isso? Se buscarmos o texto lá da Constituição Federal, o próprio artigo 7.1, ele coloca lá que aos tribunais compete. Em nenhum momento ele disse que ao procurador do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, compete, que ao conselheiro compete, ou que ao órgão de auditoria compete. Ele disse que aos tribunais de contas compete. Então, a partir disso, a gente já extrai que é uma decisão colegiada. Sendo colegiada, a ideia da consulta em si, do assessoramento, da orientação, não pode se dar de forma unilateral. Veja assim, os senhores, que a preocupação é com a legitimidade do assessoramento, do opinamento, da orientação. E, se formos lá para o artigo 7.3, ele manda remeter ao 96.1a, que diz lá que nos processos que tramitam nos tribunais de contas devem ser respeitadas as normas e garantias processuais das partes. Por quê? Para, ao final, legitimar o poder jurisdicional, o poder sancionatório e até em uma auditoria operacional não pode ser feita por um órgão só, vai ter que ter esse trâmite no plano interno. Estou explicando dessa forma para fazer uma concatenação lógica e legitimar essa ideia, melhor dizendo, que é um argumento e talvez uma premissa, talvez, de que não há decisão sem processo no âmbito dos tribunais de contas. E decisão não é tão somente a decisão formal. É qualquer deliberação, é qualquer opinamento. Que o opinamento do tribunal é uma decisão. Se eu, gestor, ligo para o tribunal, existe um órgão lá, eu vou dizer, olha, eu estou com um caso assim, como é que funciona? E alguém diz, funciona dessa forma, o tribunal ali, de certa forma, ele decidiu sobre aquela dúvida. Então, veja assim, os senhores, que a responsabilidade que é trabalhar na visão de assessorar sem um rito próprio. Esse mito que a função pedagógica ela anula a função sancionadora vem ganhando força tanto do lado do gestor quanto do lado do Tribunal de Contas. O gestor costuma dizer, mas por que punir? Por que não cumprir o efeito pedagógico? Por que não orientar? Ah, teve o dano, mas a gente pode compor. E do lado dos tribunais, há quem invoque também esse efeito assim, pedagógico como forma de não processualizar demandas. E aí surge a estimulação ao TAG. O TCU não adota o TAG e há tribunais que também resistem a isso porque defendem que se há o poder de determinar, não há por que a gente transacionar. Mas mesmo essas pessoas que dizem que esse estímulo à consensualização que foi agora referendado pela própria LINDB é um meio de se evitar um processo para os tribunais de contas, não. Permanece o processo. Que há uma confusão muito grande entre o TAC e o TAG. Aí se defende o estímulo à consensualização com o seguinte argumento, vamos evitar mais um processo no tribunal. Mas esquece que no Tribunal de Contas, o próprio TAG ele exige a existência de um processo, que a suspensão vai ser do processo, diferente do TAC, que é o modelo a partir do qual surgiu o TAG.
Então, aí vem agora a Lindbe e trouxe esse estímulo à consensualização. Aí, ótimo. Então, agora já temos agora mais uma lei que vai amparar esse argumento nosso. Eu digo isso porque, assim, os senhores, no dia a dia, quem atua na área de auditoria, ouve muito falar nesse tipo de colocação. Tribunal, por que esse caráter punitivo? Por que não tem um caráter de orientar, de cumprir a missão pedagógica? Como se essa missão, essa função pedagógica se desse sem nenhum regramento. Como se a escola de contas, por exemplo, pudesse chegar lá e orientar o gestor diante de um caso que já foi identificado na prática como sendo uma transgressão ao texto legal. Então, me preocupa, embora eu ache extremamente louvável esses canais de comunicação que são instituídos pelos tribunais de contas, no sentido de ouvir as demandas, mas me preocupa quando há qualquer poder de decisão a partir desses órgãos. Porque trata-se de uma ferramenta a partir da qual eu vou canalizar a informação, canalizar a denúncia, para discutir no âmbito interno. E essa discussão não pode se dar por meio de um órgão só. Mas há tribunais que têm setores especializados. Olha, eu tenho uma área específica de pessoal. Se a dúvida for de pessoal, eu vou encaminhar para aquele determinado setor e ele vai dizer qual é a resposta. Então, assim, se a gente for render os efeitos da função pedagógica, da forma como os autores colocam, da crítica como é feita, então, eu só localizei um artigo que falasse especificamente, e esse artigo era criticando a função pedagógica como meio de imposição de pensamento único dos tribunais de contas. Ninguém falou de escola de contas, por exemplo. E que, assim, é um tema altamente sedutor, as escolas de contas em si, mas um tanto quanto desconhecido, que é um tema assim, que pouco se fala. A gente fala muito no plano interno. Então, assim, quando a gente vai discutir no âmbito externo função pedagógica, o que a gente encontra logo lá é o efeito pedagógico das decisões e não a escola de contas em si. Então, eu tento sempre assim mostrar que não há uma ideia de substituição, de anulação. Se houver realmente a incidência do fato, a incidência da transgressão à norma e, se fizer necessária a punição, vai ser feita. Se não houve dano ao erário, se aquilo não vai representar maiores problemas para a unidade gestora, eu posso garantir a função pedagógica. Agora, como será garantida essa função pedagógica? Eis o grande problema. Por meio do TAG, enfim, a gente vai ter que criar esse caminho. Essa decisão do Benjamin Zinner vai exatamente ao encontro daquilo que nós colocamos lá no começo. Nós estamos tratando de processos diferentes do processo judicial, processos onde há interessados e onde não há litigantes. Eu trago essa decisão porque ela foi objeto de crítica de alguns autores, no sentido de que, a pretexto de garantir uma boa prática, às vezes os tribunais de contas querem impor um pensamento, por vezes enviesado, do órgão. E aí é o que alguns autores colocam de retroalimentação legislativa. Os tribunais passam a decidir fora do texto da lei e, mais adiante, o próprio parlamento acaba editando leis naquele sentido e, ao sentir deles, isso tem estimulado a falta de inovação do gestor. O gestor quer saber como é que o tribunal pensa. E ele quer agir de acordo com o tribunal pensa. Só que, às vezes, o tribunal ele tem 3, 4 caminhos e ele segue o caminho X. O gestor tem 3 ou 4 caminhos. No caso prático, na situação concreta, ele poderia seguir o caminho X, que seria melhor para a gestão, mas ele não segue, porque ele sabe que o tribunal tem o caminho Y. Então, há uma crítica muito forte em torno disso, da função pedagógica dentro desse viés. E aí nós temos a missão das escolas superiores de controle externo. Aqui eu já trago um nome que talvez poucos dos senhores tenham visto, que a gente costuma falar de escolas de contas. Eu já levantei isso na reunião nossa lá no Piauí, que talvez fosse o caso de padronizarmos essa nomenclatura, qualquer que seja o nome, porque assim, há uma dificuldade de comunicação, de diálogo com a própria sociedade. Escola de contas. E aí não se sabe de que órgão, qual órgão a escola pertence. Talvez
padronizar fosse mais interessante. Me parece que Mato Grosso do Sul é Escola Superior de Controle Externo. Entendeu? Então, assim, são nomes que... A missão é basicamente capacitar jurisdicionados, capacitar o corpo técnico, e isso, volto a dizer, a gente extrai do princípio da qualificação adequada, independente de positivação expressa, se tem na Constituição ou não, enfim. É íncito, atividade de controle, garantir a qualificação contínua dos seus agentes, porque não se pode conceber que um auditor, quem vai auditar, saiba em condição inferior ao auditado. Então, isso por si só já legitima a existência das escolas de contas, entendeu? E revelam a sua imensa importância dentro do controle externo da administração pública. Agora, as escolas devem se prestar a assessoramento técnico de gestores? Então, esse é um questionamento que é feito e, particularmente, respeito quem pensa o contrário, mas eu acho que não. A administração pública, ela tem o seu corpo funcional. O tribunal tem que ter muito cuidado nesse diálogo com a gestão, com o viés de assessoramento. Eu dou um exemplo claro aqui, assim, os senhores, lá no meu estado, teve um evento e alguém se manifestou como o tribunal pensava daquela forma tal. E os participantes disseram, não, se é um evento e o tribunal está dizendo que pensa daquela forma, eu vou praticar aquele ato daquela forma. Só que num caso concreto, não tinha aquela manifestação. E aí? Eu vou seguir o posicionamento que o tribunal publicamente externou dentro do evento feito no próprio tribunal, dizendo que pensava daquela forma. É por isso que eu digo assim aos senhores que tem que ter uma linha lógica desse assessoramento, que não se dá por meio de escola de contas e não se dá por meio do tribunal. O tribunal não é órgão e não deve se prestar a assessoramento técnico de gestores. Eu vou passar um pouco ali que já levantaram a... Uma questão extremamente levantada por parte dos tribunais, e isso aí hoje está bem em voga, é o processo de consulta. É como o tribunal vai orientar os seus gestores, ou os jurisdicionados, melhor dizendo. O processo de controle externo, comparado com o processo judicial comum, o processo de consulta em si, ele é um processo de natureza objetiva. E é um dos processos mais importantes dos tribunais de contas. Por quê? Porque vai produzir efeito para todos os gestores públicos. Produzindo efeito para todos os gestores públicos, o tribunal tem que ter muito cuidado quando for se manifestar sobre uma consulta. Por qual motivo? Imagina os senhores que o município lá, o mais distante do estado do Ceará, tem uma realidade que o tribunal sabe que é diametralmente oposta à realidade do município de Fortaleza. O gestor é legitimado para poder fazer consulta ao tribunal. O tribunal segue o seu rito e se manifesta sobre aquele caso. Tenho certeza que essa consulta vai vincular todos os órgãos do estado do Ceará. Então, o processo de consulta está para a DIM, por exemplo, produz efeito para todos, erga omnes. Então, é por essa razão que não se deve conceber a existência, por exemplo, de um órgão de consulta no âmbito de um tribunal de contas. Porque vai refletir na atuação da gestão como um todo. E por que não pode exatamente versar sobre esse caso concreto? E faz pré-julgamento da tese. Porque eu não posso me manifestar sobre o caso concreto se eu não conheço a prática do ato. Da mesma forma que eu não posso me manifestar. E o processo de consulta, que é um processo onde há a decisão do tribunal, o colegiado se manifesta, o Ministério Público exerce a sua função, o órgão técnico se manifesta tecnicamente. Imagina, senhores, que eu permito que um órgão interno, sem esse rito todo, se manifeste sobre um caso concreto. Veja o risco que há do ponto de vista de legitimidade dessa decisão. Nos tribunais de contas, eu não sei se aqui tem um processo de consulta na nossa lei orgânica aqui do tribunal, se me permita, mas ele se presta a esclarecer dúvidas sobre a aplicação de normas, de regulamentos, enfim, de matéria da competência dos tribunais. Certo? Então, quando eu coloco ali, logo no título, que é orientar sem assessorar,
Porque o assessoramento, ele pressupõe, por exemplo, a manifestação sobre um caso concreto. Isso é vedado. Dizer qual o posicionamento do Tribunal de Contas, por exemplo, dentro de um sistema de jurisprudência, é assessorar? Não. É orientar. É dizer onde está o caminho. Olha, nós temos o site, e o site diz lá qual é o posicionamento do tribunal sobre matéria X. Por isso que a gente coloca orientar, diferenciando de assessorar. Porque assessorar pressupõe a ideia do caso concreto em si. E orientar é falar em tese como é que o tribunal pensa em relação a cada tema. E aí, há uma situação extremamente preocupante hoje no âmbito dos tribunais, porque se aplica muito o princípio da colegialidade decisória. O tribunal decidiu em uma consulta X que se manifestava em relação àquele fato. Ótimo. Todos os gestores estão seguindo aquela consulta. O tribunal, dentro de um processo de contas de governo, por exemplo, o colegiado decide de maneira diferente do que está na consulta. Pronto. Aí invoca o princípio da colegialidade, diz, não, a consulta a partir de hoje, ela está revista. Ou seja, não vai se aplicar dali para frente. Qual o problema que há nisso em relação à segurança jurídica? Esse processo de contas, ele tem interessados próprios. Os gestores não vão receber cópia dessa decisão. Só quem vai receber a cópia é o próprio gestor e os interessados processuais naquele processo. Então, obrigatoriamente, mudando o posicionamento do tribunal, tem que haver uma revisão de consulta. De modo que todos os gestores tenham conhecimento que o tribunal, dali para frente, não pensa mais daquela forma. Então, a existência por si só de uma decisão, a partir da qual o tribunal mudou o posicionamento, ela não vai, por si só, modificar o posicionamento do tribunal num processo de consulta. Porque no regimento interno dos tribunais, nas leis orgânicas, tem lá um rito próprio, que é da revisibilidade da consulta, exatamente para garantir a segurança jurídica, porque o gestor ele vai estar acobertado daquela decisão em um processo objetivo. Então, eu estou lançando essas questões para que os senhores percebam que tudo isso que eu estou trazendo já é também contextualizando com esse novo texto da LINDB. Vejam lá os senhores no artigo 24, que tanto na esfera administrativa, controladora ou judicial, e a LINDB já trouxe claramente, diferenciando o processo controlador do judicial e do administrativo, a gente vai levar em conta as orientações gerais da época. Se os gestores têm em mão uma decisão de consulta, ou seja, o tribunal pensa daquela forma, e se a consulta faz pré-julgamento da tese, eu estou tranquilo. Porque se o meu caso se enquadrar ao que for decidido na consulta, eu não posso ser punido por isso. Então, mudando o posicionamento do tribunal, vamos dar revisão à consulta, porque eu vou ter que aplicar o posicionamento à época. E aí eu vou dar uma adiantada nisso aqui, mas quero induzir os senhores, a partir da função pedagógica também, a necessidade de se ter um sistema de jurisprudência. Eu não posso querer impor ao gestor que ele pense de uma forma se eu não tenho um sistema de jurisprudência. Como é que eu vou me fazer conhecer? Então, por isso é que, sim, a ausência de sistema de jurisprudência dá aso a discussões, a críticas aos tribunais, no sentido de que são órgãos que querem impor pensamento único aos gestores. Porque a gente quer impor o pensamento, mas não quer se instrumentalizar de canais que permitam o jurisdicionado saber como efetivamente pensamos. O artigo 23 também traz, dentro daquilo que eu estou colocando, da necessidade de revisão de consulta, de revisão de ponto de vista do tribunal, quando for modificar a forma de pensar em relação a algum tema especificamente. Aqui eu já falei um pouco sobre isso aqui, eu vou pular, que é a ideia do pré-julgamento da tese, do efeito normativo e da força obrigatória. E essa força obrigatória, ela vincula o tribunal e vincula os jurisdicionados. Então, eis a razão de que a consulta não pode se dar a partir de um órgão do tribunal. Ela deve se dar mediante um diálogo que se dá mediante o processo de controle externo. O Jacobi coloca no livro dele
ele até suscita isso, né, antes da LINDB, a necessidade de intervenção de terceiros no processo de consulta. Porque, por ser um dos processos mais importantes do tribunal, nada mais justo que ouçamos especialistas da área em relação àquelas temáticas. Só que os tribunais não têm a cultura de ouvir esses especialistas. E, de fato, é preocupante deixar aberta essa possibilidade de ouvir, porque a gente pode acabar incorrendo no erro de ouvir algum autor que é enviesado em relação a algum tema e o outro não. Então, como fazer isso dentro de um processo? Então, a gente vai vendo a necessidade de que não pode se dar mediante um pensamento de um órgão só dentro do tribunal. Nos tribunais, eles geralmente têm esse dispositivo que veda tanto o ato normativo monocrático quanto notas técnicas em relação à aplicação de normas em si, exatamente para respeitar a colegialidade decisória. Eu não posso pegar, o presidente do tribunal não pode, a partir de uma consulta de um gestor, e dizer, olha, o tribunal pensa dessa forma. Se temos um procedimento, esse opinamento não se reveste de legitimidade, pelo menos em tese. Porque se o gestor trouxer isso, ele vai dizer, não, o tribunal se manifestou. Mas eu estou dizendo do ponto de vista de legitimidade processual. Aí eu faço assim, diante dessa abordagem, se é possível instituir um órgão de consulta dentro dos tribunais de contas. Porque eu vi que tem tribunais que, diante desse novo texto da LINDB, que propaga esse estímulo à consensualização, esse estímulo à priorização do orientar como se fosse um contraponto ao sancionar, aí diz, não, vamos agora criar um órgão de consulta para estimular essa consensualização. A resposta é que se pode criar ou não, eu diria aos senhores que, em tese, não. Em tese não se pode criar um órgão porque não vai ter legitimidade do ponto de vista decisório. Agora, eu posso criar um órgão, um canal de comunicação, para dizer quais as consultas do tribunal em relação àquele tema, qual a jurisprudência do tribunal em relação a tema Y. Então, se o tribunal tem um sistema de jurisprudência, esse órgão vai orientar. Faz sempre contraponto em relação ao assessorar. Isso é uma orientação, mostrar o caminho por onde ele encontrará a resposta para aquela dúvida, mas jamais dizer ao jurisdicionado como ele deve agir diante daquele caso concreto. Por quê? Porque a própria consulta veda a resposta a caso concreto. Então, se temos um arcabouço processual que veda isso, me parece desarrazoado criar um órgão que permita que eu responda a caso concreto. Isso não é estimular a consensualização. Isso é estimular conversas informais por vezes. Aí eu posso dizer como é que eu penso, o gestor vai, pratica, vai dizer que está acobertado daquilo. Então, temos que criar sempre ritos para garantir que não iremos interferir na gestão e nem o gestor vai interferir no controlador. Porque o controle se dá mediante esse diálogo processual. O artigo 30 da LINDB, ele já traz, veja assim, quando eu digo que a LINDB ela veio mais para induzir uma mudança no agir institucional do Tribunal de Contas, dos artigos 20 ao 30, nós temos diversos artigos aí que foram pensados para modificar o funcionamento do Tribunal de Contas. O artigo 30, veja assim, os senhores que eles trazem a questão do diálogo para editar regulamentos, súmulas e respostas a consultas. Quando Jacobi coloca que poderíamos refletir sobre a possibilidade de intervenção de terceiros no processo de controle externo, me parece que o artigo 30 já possibilita modificarmos essa estrutura do plano interno para ouvirmos especialistas. E as leis orgânicas sempre colocam lá a possibilidade de requisição de prestação de serviço técnico especializado, que difere da sessão. É uma oitiva temporária para responder a uma consulta. Então, se é um dos processos mais importantes para o tribunal, e a gente não pode ouvir especialista na área, eu volto a dizer,
poder? Podemos. Agora, qual especialista será ouvido? Digamos que a gente venha pegar um especialista que seja ligado, por exemplo, a uma grande banca que atua nos tribunais de contas. Qual a imagem que vai passar para todo o corpo da administração? Então, se discutirmos isso no âmbito de um processo, o Ministério Público sendo ouvido, o órgão técnico sendo ouvido, o relator sendo ouvido, essa decisão vai ser legítima. Essa escolha de quem ouvir vai ser legítima. Por quê? Não vamos ouvir só o especialista, vamos abrir para outros especialistas. E o TCU já faz isso por meio do diálogo público, que não é em sede de consulta. Vamos editar uma súmula, ou vamos editar uma resolução aqui do tribunal. Sabemos que não há vínculo de subordinação hierárquica entre controlador e controlado. A LINDB agora estimula o diálogo, o debate, até para se editar uma resolução, não vejo nenhum tipo de problema de publicar no site e ouvir o posicionamento do jurisdicionado em relação àquela resolução em si. Por quê? Porque aquela resolução pode interferir na vida pulsante da administração pública. A depender do que ela vem a impor de comportamento, ela pode assim alterar o funcionamento do órgão. Aqui eu coloco em relação à consulta e já fiz essas reflexões. Uma outra vertente da função pedagógica é essa indução de boas práticas, sem, contudo, engessar a gestão pública. É o que costuma se falar do abuso da função pedagógica. O tribunal sabe que aquele ato foi praticado dentro do entendimento, mas pelo simples fato de não ser um entendimento que vigora no tribunal, eu acabo penalizando o gestor. Então, vai na contramão do efeito da função pedagógica, porque assim, há decisões do TCU que colocam que a função pedagógica é para poder estimular as boas práticas. Aí os críticos colocam, por que é que eu vou dizer que a sua decisão é uma boa prática e a minha decisão enquanto gestor não é uma boa prática? Como? A partir de qual critério? Eu tenho diversos caminhos para seguir, eu tenho 5 caminhos. Se eu seguir qualquer um dos 4 e não o seu, em tese eu não errei. Então, é o que eles chamam de abuso da função pedagógica e a decisão. Claro que sim, que não há como dizer se na prática isso ocorre em todos os tribunais, mas eu estou trazendo assim a crítica ao abuso da função pedagógica a pretexto de se garantir uma indução de boas práticas. Falei no começo também a questão da retroalimentação legislativa, que é o Tribunal de Contas da União, via de regra, decide, não tem positivação ainda, e depois o Parlamento edita e legitima aquilo. E isso, na verdade, estimula o próprio gestor a querer seguir o posicionamento do tribunal por uma simples razão. Olha, mais adiante, a lei já vai vir dizendo como é que o tribunal pensa. E tem sido muito comum. Nos estados, essa realidade não é bem evidente, porque a gente não legisla sobre normas gerais. Outra crítica que é feita é em relação a uma súmula do TCU, e que eles colocam que funciona como um sistema de harmonização, que essa súmula 222 é para harmonizar o sistema. Olha, a gente sabe, embora o artigo 45 preveja a simetria constitucional, mas há autonomia dos entes. Então, o TCU não pode, diante de um recurso que não é da competência dele, por exemplo, se manifestar em relação àquele recurso. Mas, em se tratando de recurso federal, a própria liberação do recurso, tem um decreto do federal, lá no artigo 16, coloca que o beneficiário vai ter que anuir com as regras do ente repassador. Então, esses autores também criticam que isso é querer impor pensamento do órgão de controle como condicionante da liberação de recurso. Passaremos aqui um dia discutindo as críticas que são feitas ao abuso da função pedagógica. Falei também no começo que os gestores costumam colocar que o tribunal deve priorizar a orientação e não priorizar a sanção. Mas assim, nós temos também as limitações, por exemplo, ao TAG, porque passou-se para a opinião pública que os tribunais podem instituir o TAG, que podem usar o TAG ao invés de sancionar. Só que esqueceram de passar para os gestores quais são as limitações do TAG. Não pode ter havido dano ao erário, não pode ser um caso que caracterize em tese um ato de improbidade administrativa, ou seja,
as limitações não são passadas, e quem se propõe, às vezes, a escrever, criticando esse viés pedagógico dos tribunais de contas, por vezes, não se dá ao trabalho de perquirir quais são as limitações daquele instrumento que, embora se preste a transacionar, tem as limitações próprias. Outro efeito pedagógico da atuação dos tribunais são as auditorias operacionais. Então, assim, tem diversos caminhos. Então, eu quero concluir ousando, melhor dizendo, né, que eu não vi ninguém escrevendo sobre isso, diferenciar um pouco essa função pedagógica dos efeitos pedagógicos da atuação dos tribunais de contas. Então, é bem verdade que a crítica via de regra é feita aos efeitos pedagógicos das decisões dos tribunais de contas, por uma simples razão, como eu falei no começo também, que pouco se conhece da importante missão das escolas de contas. Então, me parece que dois autores que falam de função pedagógica, o Benjamin Zille, eu acho que o Eli Lopes também já falava dessa função pedagógica, mas eu não vi, pelo menos, alguém tratar de forma detida sobre a estrutura interna das escolas de contas e o importante papel que elas prestam para a estrutura dos tribunais de contas, para o funcionamento em si do próprio órgão de auditoria. Espero ter discutido um pouco a diferença de orientar e assessorar. Quero que isso fique um pouco bem claro. E que o instrumento por meio do qual o tribunal pode orientar ou induzir uma boa prática é o processo de consulta. E que eu particularmente entendo que não cabe a existência de um órgão de consulta no Tribunal de Contas para se manifestar em casos concretos de como o gestor deve agir em relação àquele caso. Então, que fique claro que esse estímulo à consensualização trazido pela LINDB, certo, não vai fazer com que o tribunal crie órgãos próprios de assessoramento. Muito obrigado pela paciência dos senhores, depois de tanto tempo, expondo aqui para cada um de vocês. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante palestra do auditor de controle externo do TCE de Sergipe, Ismar dos Santos Viana, e convidamos a excelentíssima senhora Hilária de Sá Barreto para a entrega do certificado ao ilustre palestrante.